Saudações a todos. Eu mencionei no vídeo anterior aspectos da minha infância e da minha adolescência. Para fechar bem essa parte, com alguns aspectos que eu não detalhei no vídeo anterior, pensem no seguinte. Zóio, por acaso você foi em alguma festa de aniversário de algum colega seu do ensino fundamental ou médio? Não, nunca fui. Zóio, você fez alguma festinha de aniversário na sua casa? Também não. Uma vez ou outra que eu me lembro vagamente, mas não. Minha mãe deixava. Minha mãe via os convites que eu recebia. Eu recebia convites. Eu não fazia questão de ir em nenhuma delas. No fundamental eu até ia nos eventos igual Trenzinho da Alegria, cinema, clube, beleza. Mas foi ao longo do tempo, todo evento social eu evitava. Ah, festa de aniversário, não ia. Ah, vai ter um evento da quadrilha da festa junina no sábado. Não vou não. Se é facultativa, eu não faço questão nenhuma de ir. Agora, quanto mais o tempo passou e aquelas exigências sociais aumentaram, isso foi ficando pior. O terceiro colegial, o auge do terceirão, fazer camisa da turma, as festas, a formatura, eu não estava interessado em nada disso. Eu só queria acabar o último dia de aula, tchau, obrigado. O terceiro colegial, eu nem queria fazer a camisa da turma, que eu não gostava da camisa, achava tudo paia, não via graça. As festas, tinha churrascos da turma, churrascos da série, né, das séries, todo mundo junto. Alugavam chácara para passar o fim de semana. Eles preparavam noite do pijama entre os meninos e as meninas, separados, é claro, né? Eu nunca fui em nada disso, de forma alguma. Eu não me interessava. Ah, vai ter churrasco no sábado? Não. Ah, o fulano vai fazer uma festa? Não. Não me interessava. Terceiro, a formatura. Eu nem queria ir na minha própria formatura. Eu só queria acabar aquela porcaria de escola e sumir. Tchau, obrigado. Não, mas você ainda tem que ir na formatura e tal. Minha mãe ficou botando pressão e eu... Ai, saco. Tá. Fiquei uma hora e meia lá. Eu não achei o terno confortável. Eu não gosto de usar terno, eu acho desconfortável pra caramba. Aí eu tirei aquelas fotos com aquela cara de bunda e... Não, eu não queria. Enfim, com essa introduçãozinha e encerramento da minha adolescência, imagina essa pessoa entrando na fase adulta com essa mentalidade. Roda a vinheta. Então a vida adulta foi chegando. Eu tirei carteira de motorista, comecei a trabalhar. A princípio, alguns traços bem pontuais para vocês terem uma ideia. Os primeiros clientes que eu atendia no trabalho junto com os meus pais, na empresa deles, eu era o tipo de cara que, se não viesse nenhum cliente, ótimo. Só que não era que, a princípio eu pensava assim, é para eu ficar morcegando, né? É bom ficar morcegando no serviço. Muita gente pensa assim. Só que eu comecei a perceber que não era morcegar por morcegar. Tinha algo mais que me fazia ficar meio travado quando entrava cliente. Era uma situação um pouco mais complicada. Mas não era timidez, nem vergonha, nem fobia social. Isso eu garanto. Eu conhecia o serviço, eu sabia o que era para fazer. Eu tinha o domínio técnico do que era para ser feito. Mas algo me travava de conversar com as pessoas. Beleza. Fica assim. Fiz faculdade, 2 anos de faculdade. Saí da faculdade com 2 amigos, só porque um é extrovertido demais e me adotou, porque eu era quieto e recluso demais. Ele não aguentou que eu ficasse tão isolado, ele foi lá e fazer amizade com esse doido aqui. E o segundo amigo é simplesmente um cara que era mais recluso do que eu. E ainda por cima era Deus e Jesus. Que poético. Deus Dedete e Jesus Paulo.
2 parceiros. Eles é gente boa. Falta parafuso na cabeça deles. Eu entrosei bem com eles por isso. E eu quero abordar isso em vídeos futuros também. Mas o ponto é, imagina a pessoa que entrava na faculdade, eu me isolava tanto lá dentro, eu sentia o mesmo ódio visceral que eu tinha da escola, eu tinha na faculdade. Novamente, faculdade particular, bem tratado, tinha colegas, não faltava dinheiro para comprar lanche, para comprar material. As aulas não eram ruins, eram bons professores. Mas me dava esse negócio, eu tinha raiva, eu tinha muita raiva, eu me isolava, eu não conversava com ninguém, eu não queria papo com ninguém. Eu ia lá, batia o ponto e vinha embora. Eu ia lá, sentava na bunda na cadeira da sala, via a aula e ia embora. E só. Ao extremo que quando eu entrei na faculdade a primeira vez, os primeiros meses, eu ia com o uniforme da empresa sujo de graxa de propósito, porque eu queria ser confundido com o tio da limpeza da faculdade, que o uniforme era cor muito parecida. Eu percebi isso e comecei a fazer isso. Que é justamente para ninguém chegar perto de mim. Seja porque eu pareço o tio da limpeza, seja porque eu tô fedendo graxa, que eu trabalhava na indústria. Eu não me importava. Eu queria me isolar, socialmente falando. Por algum motivo eu tinha esse desejo de ficar longe das pessoas. E beleza, eventualmente eu tranquei a faculdade e comecei só a trabalhar mesmo. Aí eu abracei o serviço e fiquei só ajudando meus pais com a empresa deles. Dado o momento eu abri a minha primeira empresa com CNPJ. Tudo isso que eu falei até então começou a fazer sentido. No aspecto de sentido não, começou a atrapalhar. Pensa só comigo. Eu peguei hiperfoco em Linux em meados de 2016. Meados de 2019 eu abri minha empresa. E aí eu simplesmente peguei hiperfoco, fiquei especialista no negócio, vou trabalhar com isso. Consegui clientes, mas o que vocês têm que saber é, eu tinha empresa, tinha clientes, mas eu ia atender o cliente, o que acontecia? Eu ia lá com o cliente e simplesmente virava assim, eu recebia um chamado, Zé, você tem que vir cá arrumar a impressora. Beleza, eu ia lá, eu fazia essa cara aqui, ó. Eu me olhei a impressora. Eu arrumando a impressora. Imprime uma página de teste. Beleza, falou. E é isso. Chegou um ponto que os clientes falavam, esse Zé, ele arruma as coisas, ele tem conhecimento, ele entende, mas ele é muito esquisito para conversar com as pessoas, ele não consegue conversar direito. E novamente, não era vergonha de estar trabalhando e não era timidez, porque eu falava o problema, eu explicava o que aconteceu. E não era fobia social, porque eu não tinha medo de ser julgado, porque eu tinha certeza no meu conhecimento técnico. Alguma coisa errada com o Zé. Com muito esforço e muito tempo, eu comecei a copiar outras pessoas, tentando sorrir mais. Opa, tudo bom, beleza? Vem cá arrumar impressora e tal. Eu ia copiando o que eu observava de outros técnicos de informática e tal. Só que a sensação que eu ficava eu não tô sendo eu mesmo. Eu tô atuando, eu tô fingindo, eu tô cumprindo tabela, eu tô fazendo só um script social para conseguir trabalhar melhor não, para eu conseguir trabalhar em paz, para ninguém ficar reclamando de mim. Eu não tinha uma vontade de ser simpático, tanto que eu nunca me considerei simpático nem carismático, justamente por isso. Então eu só queria trabalhar em paz, mas eu tinha que fazer esse roteiro social todo para conseguir esse floreio, para conseguir trabalhar sem que ninguém ficasse, o Zé não conversa, o Zé é isso, o Zé é aquilo, mas o Zé é um bom profissional. Isso encheu o saco, então eu fui me adaptando nesse sentido, mas eu nunca entendi por que isso tinha que ser feito. A sociedade exige isso, então eu vou fazer igual, mas não era legítimo de mim fazer isso, né? É algo que foi praticamente copiado das pessoas, né? Bom, e nessa época toda,
uma coisa vocês têm que saber. Eu comecei a fazer mais isso, mas proporcionalmente eu fui ficando mais sem paciência. Então eu tinha muito ataque de raiva. Eu tô falando isso abertamente porque não é que eu agredia as pessoas, não é isso. Mas eu me estressava muito fácil, eu perdia a paciência muito rápido. Eu atendia 2, 3 clientes, não era nem a hora do almoço e eu já tava louco para chegar às 18 horas logo, porque eu já tava estressado. E às vezes não aconteceu nada demais, é só um cliente que não estava sabendo explicar o problema e eu não entendendo e me estressando com isso. Então essas situações foi ficando, com o tempo, foi ficando mais evidente que tinha algo errado comigo. Tinha alguma coisa errada comigo. Eu não sabia o que. Sei lá, talvez eu sou meio doido mesmo, tá faltando parafuso na minha cabeça e boa. Dado o momento, eu comecei a conviver mais com a minha sobrinha, mas teve um dia que ela falou pra mim uma coisa que eu não esqueço. Foi onde tudo começou. Ela virou pra mim e falou: Zé, você é igual meus colegas autistas da escola. Como assim? Na minha sala de aula tem um menino autista e, cara, você se comporta igual ele. Como assim? Como assim? Ué, você parece um autista, meu. Você tem um jeito estranho, você é meio esquisito, eu não sei explicar. Então a gente vai somando tudo isso. A infância, a adolescência, a fase adulta, o trabalho complicado, que por mais que fosse algo que eu gostasse, eu tinha esse acesso de raiva, eu me estressava com muita facilidade. Eu não conseguia, como diz, eu não tinha o traquejo social para lidar com os clientes. E muita coisa era só copiado do que as outras pessoas faziam. E quando eu tinha que improvisar e aquela cópia não batia com o que eu sabia, aquele roteiro social, é onde eu ficava perdido e não sabia negociar, não sabia conversar, ficava meio... Então é complicado. E muito disso... agregando um pouco mais aqui no vídeo, que eu já estou indo para a porção final, é o seguinte: tudo isso que eu falei, tudo, até agora, é pela falta de pertencimento. Vocês vão me perguntar, Zóia, o que é isso? É uma coisa inerente do ser humano. O ser humano é um ser tribal, é um ser sociável por natureza. E todos os seres humanos tendem a ter essa empatia com o próximo, né? E essa empatia gera essa sociabilidade. E o que isso quer dizer na prática? Sabe quando tá a Copa do Mundo, ou o Brasil tá jogando, ou o Brasil ganhou, marcou gol. O Brasil ganhou. Tá, tem um jogador jogando lá no campo, 1000 quilômetros daqui, marcou gol e que bom pra ele. Mas não, as pessoas vibram. O Brasil ganhou, o Brasil marcou gol e tal. Essa empatia tribal que eu tô falando, eu não tenho. Entendeu? Essa sensação de, se você for lá num estádio de futebol e tiver no meio da torcida, você vai vibrar com eles. Eu não vou, cara, porque eu já fiz isso. Em outras circunstâncias, num show, num palco, na arquibancada da escola, eu não consigo me sentir esse senso de tribo, de todo mundo comemora, eu vou comemorar junto. Eu não sinto vontade. Eu não me importo. A palavra é essa, eu não me interesso, porque eu não me importo. Teve um evento aí dos Jogos Olímpicos. País tal tirou tal medalha. Outra lá esforçou bastante e venceu. Não acompanhei, não me importo. Ela venceu lá por mérito dela. Se eu tiver nas Olimpíadas e ganhar uma medalha, é por meu mérito. E pronto, e acabou. Não tem por que eu vibrar de alegria pelo mérito do outro. Eu tô aqui sim, parabéns, que bom. Mas eu vou tocar minha vida, eu não ganhei medalha. Entendeu? Soa frio pra caramba. Isso é frio pra caramba. Mas não é que é frieza. Isso eu quero explicar melhor também em vídeos futuros, que é a parte da alexitimia. Mas isso aí é vídeo futuro, eu vou explicar, não preocupa. O ponto é, eu não tenho essa empatia emocional que cria-se esse senso tribal
que gera essa necessidade de convívio, de interações, de conversas. Eu vou lá na festa da fulana, eu vou no churrasco da minha turma, eu tenho que participar do evento social da minha formatura, eu tenho que atender o cliente, eu tenho que ser sociável com o meu cliente para eu conseguir me aproximar, para eu conseguir vender o meu serviço, para ele confiar em mim. Vocês estão entendendo que tudo gira em torno de sociabilidade, de interação social, de estar ali lidando com pessoas, seres humanos? E é isso que eu não tenho, é a minha dificuldade. É por isso que alguém vira para mim e fala: Zé, vamos ali jogar uma sinuca. Eu vou pensar 1000 vezes antes de ir, porque é uma evitação social crônica. Tá, mas esse termo não existe na medicina. Mas aí entra que o autismo ele vem para explicar aquilo que você não explica. Não é timidez, não é fobia social, não é transtorno esquizoide, não é vergonha. É o quê? É uma evitação social. Tá, mas por que você está evitando socializar? Eu sempre achei que eu sou um esquisito. Será que eu sou autista? Será? Será? Mas eu ainda não tenho certeza. Mas o que eu trouxe aqui são traços fortes. E no próximo vídeo, o estopim, o momento em que eu comecei a procurar de verdade e percebi que poderia ser. Meu muito obrigado por enquanto. Falou e até a próxima.